Olá, meus amigos. Então nós vamos para o último vídeo, última atividade do curso, tá? Nós passamos desde o Ethernet com switch, depois passamos, isso ainda na época pré-pandemia, depois roteamento estático, depois roteamento dinâmico, tá? Aí nós passamos por Wi-Fi, instalação de Wi-Fi, subrede IP versão 4, nós passamos por uma série de coisas. E o último vídeo nosso foi o Wi-Fi, a parte operacional. Mas eu acho que só a parte operacional, isso aí é assim, como que eu vou dizer, é interessante porque é isso que você vai fazer, de fato, você vai aplicar, mas eu acho que é pouco para um técnico. O técnico tem que entender um pouco também o que está fazendo, certo? Então eu separei aqui uma apresentação de slides para vocês sobre o Wi-Fi, certo? E nós vamos conversar sobre ela, e não é só o slide não, tá? E tem coisas que eu vou falar e o slide apenas é uma espécie de guia para o que eu estou falando. Então só ler os slides, não vai ter o conteúdo total, tá bem? Então vamos lá. Aquele equipamento de Wi-Fi, o access point, ou o celular, ou a impressora, ou o notebook, o que é lá a parte do Wi-Fi do nosso equipamento? A parte do Wi-Fi do nosso equipamento, aquilo é um transmissor e receptor de sinais de rádio. E o que é que são sinais de rádio? São pulsos eletromagnéticos que são gerados, são remetidos no gás, no caso nosso no ar, tá? Que nós estamos no ar e tal, né? Quando vai para o espaço, para os astronautas, etc e tal, vai lá nas moléculas de hidrogênio que estão saindo do Sol. Aquilo lá é o que serve como veículo para a transmissão das ondas eletromagnéticas, certo? Então, o sinal eletromagnético é um pulso elétrico que é tirado numa antena, e aquele pulso é convertido em ondas de rádio, tá? Assim, o espectro eletromagnético todo, né? Ele é curioso porque ele vai desde de infravermelho, que é abaixo da luz, passa por raio-x, passa por onda de rádio, passa por todas essas, tudo é pulsos eletromagnéticos. Então o micro-ondas, né? Então a gente fica surpreso de pensar assim, não, aquela coisa que esquenta no meu micro-ondas é uma onda de rádio, assim como é o sinal que eu recebo no meu celular para mim conversar, assim como é o raio-x, né, que é batido do nosso, quando, sei lá, vai fazer um exame físico, né? Tudo isso é um pulso eletromagnético, né? O negócio lá que transformou o Quarteto Fantástico lá, que os raios cósmicos, também é pulso eletromagnético, né? Mas então por que, por exemplo, o micro-ondas é uma onda de rádio e é numa frequência mais baixa que a luz visível? Como que a micro-ondas lá do meu forno micro-ondas esquenta lá a minha lasanha e a luz aí que eu acendo no meu quarto para mim ler um material qualquer não me cozinha? Bom, é porque a diferença, desde as ondas de rádio mais simples até lá os raios cósmicos, a diferença está na frequência, certo? Então, a frequência aqui a gente representa num gráfico que é assim, ó, é um pulso, aí o pulso vai enfraquecendo, 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 aí chega um outro pulso, ó, o pulso fica forte, ele vai enfraquecendo, aí outro pulso, né? A gente entende muito a frequência, porque tem uma frequência muito famosa, pessoal, que é fitness, né? Que é a frequência cardíaca, tem a galera que usa a pulseira que dá o alarme se a tua frequência cardíaca ficar muito alta durante o exercício e tal, né? Então a frequência é isso, é quantos pulsos elétricos, né? Ou portanto, quantas vezes eu incito os gases que estão ao redor da antena por segundo. Isso é a
frequência, certo? Então, por exemplo, a luz visível é uma frequência muito alta, tá? Aqui, esses pulsos são muito próximos um do outro, tá? Muito próximos, muito próximos, muito próximos, tá? E e o micro-ondas, a frequência ela é menor, era muito alta ainda, mas é menor. Pô, mas então como é que o micro-ondas cozinha e como é que a luz não cozinha, que era o tempo que eu estava falando antes? É porque a potência, ou seja, a quantidade de energia que eu jogo por aquela antena cada vez que eu dou um pulso, ela é muito grande no micro-ondas e é muito menor na luz, por exemplo, ou no rádio, ou no Wi-Fi, ou no rádio do carro, ou na transmissora ali da antena de TV, né? A potência ela é mais baixa, tá? Então, assim, para você, por exemplo, cozinhar ou qualquer coisa assim, você precisa ter a frequência correta e uma potência correta também, né? O pessoal fala, por exemplo, será que celular dá câncer, etc e tal, porque eu tenho um negócio com uma frequência muito alta, uma frequência mais alta que o micro-ondas, então eu coloco como se fosse um forno micro-ondas na minha orelha, né? Bom, aí é o seguinte, a potência do celular, os fabricantes alegam que a pessoa teria que ficar com o celular na orelha 400 anos sem parar, para que com aquela potência começasse realmente a danificar as células, né? Porque eles falam que a potência é muito baixa, né? Eu nunca li nenhum estudo sobre isso, então eu só estou explicando. Mas vamos lá. Vamos ao que interessa, que é o sinal de rádio na nossa atmosfera e como isso é administrado. As frequências, tá? Então aqui já tem um desenho mostrando uma alta frequência ou uma baixa frequência. As frequências, tá? Elas são moduladas para você enviar um sinal. Porque aposto que tem gente perguntando assim, ó, tá, então se o meu Wi-Fi de casa, ele é um sinal de rádio, é rádio AM ou é rádio FM? Né? Creio que vocês moram ali em Videira, deve ter a Verde Vale FM, que não é mais Verde Vale não, né? Eu fui embora de Videira por muitos anos. Agora acho que é Transamérica Hits, é uma frequência de rádio FM. Será que o meu Wi-Fi não interrompe a frequência da Transamérica Hits? Né? Ou então, será que o meu rádio, né, não interrompe a frequência lá do VHF, lá onde eu recebo o sinal do SBT? Né? Será que é o que é a modulação que é usada no meu Wi-Fi? Muito bem, vamos lá. Vamos pensar em sinal binário, tá? Então representando um 0, representando 1, representando 0, representando 1. Tá? Se eu for modular um bit em AM, vai acontecer o quê? Quando for 0, a minha onda será pequena, tá? Ela vai ter uma amplitude pequena. Quando for modular o 1, o meu sinal vai ter uma amplitude maior, tá? Uma amplitude maior, ok? Então, o AM quer dizer modulação por amplitude da onda, tá? Então, o rádio AM, que é aqueles rádios assim mais antigos, né, e tal, né, da casa da vovó, etc e tal, esses são rádios onde as coisas são moduladas por AM, tá? A amplitude. Conforme muda a amplitude da onda, muda o sinal, tá? Esse é um problema porque aí o teu sinal vai estar sempre na mesma frequência, e aí se tiver algo que estiver trabalhando na mesma frequência, é muito fácil de gerar interferência o tempo todo. Então, você está lá com o rádio AM ligado, aí alguém liga lá um liquidificador, aquele motor elétrico liquidificador, ele é um monte de fio, ele tem eletricidade, e portanto ele vai gerar uma onda de rádio, né? Uma parte da energia vai ser transformada em movimento, para lá bater o teu sulco, uma parte da energia vai ser transformada em calor, que é o motor lá está esquentando porque está fazendo força, e uma parte da energia vai ser modulada em sinal de rádio. Toda energia que se aplica, ela é transformada nessas três coisas, um pouco mais disso ou menos daquilo, mas nessas três coisas. Então a pessoa lá liga o liquidificador, o teu sinal de rádio vai ter um ruído daquele motorzinho liquidificador o tempo todo vai ter aquele ruído até que se desliga o liquidificador, né? Ok?
Bom, a FM ela é menos sujeita a isso pelo seguinte, porque a modulação ela não é feita por amplitude de onda, ela é feita por frequência. Então, dada a frequência, aqui ó, aqui eu tenho um zero, se a frequência é mais esparsa, uma frequência mais baixa, e eu tenho 1 se a frequência é mais alta. Tá? Então a modulação por FM ela ainda está sujeita a ruído elétrico, mas muito menos, tá? Porque ela é feita uma modulação por frequência, certo? E o Wi-Fi, como é que é a modulação do Wi-Fi? A modulação do Wi-Fi é por mudança de fase. Então, enquanto eu estou trabalhando assim, a onda começou, subiu, desceu, aqui, todo esse tempo aqui, eu estou modulando o 1. Aí subiu, desceu até a metade, ó, e aí quando ele deveria gravar mais um tempão para subir, subiu mais rápido. Então ele mudou de fase, tá? Então aqui onde ele devia estar embaixo, ele está em cima, onde ele devia estar em cima, está embaixo. Tá? Essa modulação aqui, ó, por fase, é a modulação usada no Wi-Fi. Então o Wi-Fi não é nem AM, nem FM, ele é PM, que faz em inglês se escreve com PH, né? Então Phase Modulation, tá? Amplitude Modulation e Frequency Modulation, tá? E o Wi-Fi é por modulação de fase. Algumas tecnologias DSL, tá? Algumas tecnologias DSL modulavam por amplitude dentro do cabo. Então o pessoal mais antigo tinha DSL lá 128K, ADSL 256K, 512K, ADSL que vinha no fio do telefone, o mesmo fio que tinha linha fixa do telefone tinha ADSL, tinha que botar um filtro no ADSL, aquele ADSL era a mesma modulação de do rádio AM, só que dentro de um cabo, então não gerava lá interferência nas rádios locais, porque era assim apenas alguns centímetros ao redor do fio que você poderia captar o rádio AM, né? Eu vou expirar. Desculpem. Muito bem. Tá. As frequências como um patrimônio das pessoas, como um produto no país. Então as frequências de rádio, ó, as frequências que vão circular dentro do Brasil, essas frequências elas são de propriedade do Estado, tá? E o Estado pode, lá, o governo, o país, o Brasil, pode vender o direito de usar essas frequências, tá? Então, por que é que, sei lá, o pessoal ali que tem a Transamérica Hits, é eles que são os donos da Transamérica Hits, e não é nem Pedro nem João. E você, se quiser transmitir naquela frequência, você não pode. Pelo seguinte, porque quem é dono de todas as frequências do Brasil é o povo brasileiro, o Estado brasileiro, certo? E o Estado brasileiro vende o direito de você transmitir sinais naquela frequência, e que é a tal da outorga. Então você ganha a outorga para transmitir em FM na frequência tal, não sei qual é que é a frequência da Transamérica Hits em Videira, vamos ver? Eu gosto muito desse Afonso Padilha aqui, eu achei um humorista engraçado. Vamos lá. Transamérica Hits Videira. Opa. Videira. Traço 102,9. Então lá, o dono da Transamérica Hits, eu não sei nem quem é, um dia o governo federal vendeu para ele, cobrou, você vai pagar para nós tantos R$1.000 e você tem direito de usar a frequência 102,9 é a frequência central. Então vai de, sei lá, 102,8 até 102,12, sei lá, né? Ou 108,8 até 0,10 e não, central fica 102,9 por 30 anos, ou por 50 anos, ou por 40 anos, por um período de tempo, você comprou a outorga dessa transmissão de rádio. E você tem direito de transmitir nela, e se alguém transmitir nela, está roubando, certo? E dá cadeia. Se você ligar uma rádio pirata em cima de uma frequência
que não é tua, tá? Seja de outra empresa, seja da Rede Globo, seja da Transamérica Hits, seja de quem for, tá? Ou mesmo for uma frequência que não está vendida na tua região, mas que, então, portanto, ela ainda é do governo federal, o pessoal vai triangular o teu sinal, vai localizar a origem da rádio pirata e vai te prender. E é um crime federal, vai ser julgado por juiz federal e dá cana mesmo, tá? Por isso que não é comum você ver rádio pirata por aí, porque o pessoal paga muito caro nessas outorgas, então eles ficam de olho, né? Se tem alguém transmitindo rádio pirata, tá? E a mesma coisa é com rádio comunitária, rádio universitária, com TV, com sinal de celular, com sinal de todas essas coisas ali. Isso tudo são frequências que dentro do Brasil as pessoas podem comprar o direito de transmitir em certa região com certa potência. Bom, mas velho, tem muita coisa sem fio que assim, meu Deus, vou ter que comprar uma licença para cada uma dessas coisas. Sei lá, já viram aquelas campainhas que você cola lá na frente da tua casa e depois coloca a outra peça dentro da casa e aí a pessoa aperta e sem fio mesmo vem o sinal para dentro de casa, certo? E essas coisas pequenininhas, controle remoto de carrinho, telefone fixo sem fio, campainha sem fio, controle remoto do portão do portão eletrônico, quem tem portão eletrônico lá na garagem de casa, né? Essas coisas todas. Então, seria muito problemático você ter que pegar uma licença para cada uma delas. Então, o que aconteceu? A Anatel, que é o órgão do governo federal que cuida das frequências, disse o seguinte: bom, nós vamos liberar uma frequência de 900 MHz, ou seja, 900 milhões de pulsos por segundo, o HZ leia pulso por segundo, tá? 900 milhões de pulsos por segundo, 900 MHz. Vamos liberar 2,4 GHz, bilhões, não é mais milhões, é bilhões de pulsos por segundo, 2,5, 2,6, 3,5, 5 GHz, 10,5 GHz e agora vai ser liberado 7 GHz, tá? Para você poder usar equipamentos domésticos sem comprar licença de ninguém. Então é por isso que, por exemplo, lá o teu portão eletrônico, lá você tem lá no teu prédio, na tua casa, a porta da garagem automática, o controlezinho remoto você vai apertar, tá lá na faixa dos 900 MHz, um pouco a mais, um pouco a menos, tá naquela faixa lá, é o sinal do portão eletrônico. Lá o botãozinho que você aperta lá na campainha vai mandar em 900 MHz o sinal lá para fazer blim-blom lá na tua casa, né? Ok? E assim vai indo, ok? Bom, mas então fica moleza, porque eu quero fazer uma rádio pirata, eu faço em 900 MHz, só que eu boto muita energia na antena, eu boto muitos watts de potência, e aí essa rádio vai sair de Videira, vai chegar lá até São Paulo. Aí é que tá. Pra gente garantir que isso não vai acontecer, cada uma dessas frequências existe especificado qual é a potência. Será que não vai acento potência? Esse novo português ninguém mais sabe, né? Potência. Pelo jeito não vai. Tá. Existe especificado. 900 MHz você só pode usar tantos miliwatts ou tantos watts de potência, porque aí o teu sinal vai, por consequência, atingir uma distância máxima aí de, sei lá, 30 metros, 50 metros, 60 metros, conforme a potência que o pessoal fala. Então eu posso ter aqui uma campainha no mesmo canal que a outra campainha sem fio, que a outra campainha sem fio, que a outra campainha sem fio, porque a potência é tão baixa que elas não... o sinal dessa aqui não alcança essa campainha aqui. O sinal de rádio dessa aqui fica aqui. E o sinal de rádio dessa aqui fica aqui. O sinal de rádio dessa aqui fica aqui, e assim por diante.
O que acontece se eu amplificar a potência? Se eu amplificar a potência, o meu sinal, né, então deveria atingir essa parte aqui, ó, azulzinha, mas eu coloquei o amplificador e agora o meu sinal está atingindo uma área maior e pode chegar, inclusive, a atingir a área da casa de outra pessoa, certo? Por isso a potência ela é limitada. Cada uma destas frequências que nós vimos aqui tem uma potência limitada, tem uma regra da Anatel para cada uma destas frequências aqui. Já vou adiantar que o Wi-Fi usa a 2.4 e usa a 5, tá? E estão liberando a 7 GHz e será liberado exclusivamente para o Wi-Fi, tá? Só que isso aqui é uma tecnologia que ainda não rolou. Ah, isso aqui é o tal do Wi-Fi 7. Não. Ainda não chegamos lá. Tá? O Wi-Fi, essa última versão, usa ainda 5 e 2.5, tá? 2.4. Okay? Isso aqui é outra coisa que ainda a tecnologia ainda a ser aproveitada. Ah, mas então, entendi. Então a frequência, se eu quiser atingir uma potência maior, ela será diferente, em vez de ser 900 será 1000. Ó, qual que é a potência da rádio de videira mesmo? Eu olhei aqui. 102,9 o quê? 102,9 megahertz, ó, será uma potência maior, será uma frequência maior, ó, 102 é até menos, ó, 102 megahertz, uma potência uma frequência menor. Porém, como é que a rádio de videira ela atinge ali, assim, Iomerê, atinge Freiburgo? Como é que essa rádio chega ao alcance tão grande? Porque aí o pessoal bota mais energia na hora de transmitir. Então, o pulso era uma frequência tal, pim, 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 só que com mais energia. Com mais energia, aquele pulso vai mais longe e aí eu atinjo um espaço maior. Quando eu faço uma outorga de frequência, tá? O pessoal vai dizer, você tem o direito de usar tal frequência em tal região com tal potência, certo? As mais potentes são as rádios comerciais, as menos potentes são as rádios comunitárias e as rádios universitárias são de potência média, tá? Ok? E aí tem essas faixas que são livres, mas aí cada uma delas tem uma regra de potência. Se vocês não se incomodam, eu vou olhar diretamente no slide da Anatel sobre potência, tá? Sobre as faixas de rádio. Então esse aqui é um slide, eu vou colocar junto com vocês o link, para que vocês, quem tiver interessado, baixe isso aqui, para dar uma lida. É uma explicação sobre as faixas abertas que a Anatel estava dando, ó. As faixas abertas da Anatel, tá? Aí, ó, primeiro vamos falar de 900 MHz, parará. Aí chegou, ó, 2.4 e 5 GHz. Essas faixas são interessantes, por quê? Porque essas são as faixas do Wi-Fi e essas são as faixas onde há muita discussão, tá? Ah, o pessoal lá do 5G agora vai querer homologar uma faixa lá, a Oi vai comprar uma, a TIM vai comprar outra, não sei quem vai comprar outra. Sim, vai ter leilão, vão ter que pagar a outorga para usar, só que daí, ao invés de ser uma rádio FM lá que toca música, vai ser para celular, né? A televisão é a mesma coisa, né? Mas por que essas faixas são alvo de discussão? Porque todo mundo quer usar o Wi-Fi. E aí, olha só, o que eles estão estudando fazer? Na faixa de 2 GHz, que é Wi-Fi, né? Já vamos discutir por que tem 2 e por que tem 5, tá? Teve uma consulta pública e eles estão querendo fazer uma regra para cidades acima de 500 mil habitantes se você usar uma potência maior de 400 miliwatts. Vamos ver onde é que está a regra da 2.4 aqui, que é meio confusa, tá? Então a regra do 2.4 vai ser a seguinte, ó. O regulamento da Anatel número 541 vai dizer o seguinte: se você estiver usando uma potência maior, esse aqui é o símbolo de maior do que 400 miliwatts, tá? E a população da cidade onde você está trabalhando for maior ou igual a 500 mil habitantes, você vai ter que licenciar a estação
na Anatel, vai ter que ir lá fazer uma regulamentação na Anatel, certo? Se você tiver uma potência menor do que 400 miliwatts, não precisa regulamentar. Ou se você for menor... então vamos de volta. Se ela for maior ou igual... Meu Deus, vou começar de novo. Se ela for maior que 400 miliwatts e a cidade tiver mais de 500 mil habitantes, você tem que regulamentar. Se ela for menor do que 400 miliwatts, tá? Não precisa regulamentar. Nem se tiver mais, nem se tiver menos de 500 mil habitantes. Então, não deu 400 miliwatts de potência, não precisa regulamentar, certo? Então, o teu Wi-Fi que você comprou para usar em casa, ele não tem 400 miliwatts de força, ele não joga 400 miliwatts de energia para as anteninhas que você tem lá no teu Wi-Fi. Não interessa quantos habitantes tem na tua cidade, não precisa de licença da Anatel, é só ligar na tomada e usar. Agora, se eu quiser amplificar, se eu quiser usar mais de 400 miliwatts, e a minha cidade tem menos de 500 mil habitantes, não precisa de licenciamento também, certo? Por isso mesmo que eu, tá, quando vou aqui no meu 192.168.0.1 PIN, tá, já entendi, 92.168.0.1 admin login, certo? Por isso que eu posso vir aqui, fechar no meu aparelhinho Wi-Fi, o wireless avançado, e posso jogar 100% da potência do meu aparelho no meu Wi-Fi sem medo de ser feliz. Por quê? Porque Valdo Oeste não tem 500 mil habitantes. Então, mesmo que eu faça com que o meu sinal seja maior que 400 miliwatts, tá? Como a minha cidade não tem 500 mil habitantes, não preciso homologar, certo? Tem gente, inclusive, que compra amplificador de sinal para colocar no seu equipamento de Wi-Fi, tá? Bom, então essas são as regras, é justamente para não dar aquela confusão de você invadir a área de outros usuários e todo mundo poder usar a mesma faixa sem ter que licenciar, certo, pessoal? Mas acontece o seguinte, hoje em dia a gente mora muito pertinho um do outro. Isso aqui é muito comum, Se eu moro num prédio com muitos habitantes, pode ser que isso aqui aconteça, tá? E aí, como é que é? Bom, dentro do meu canal de 2.4 GHz, vai lá, de 2.412 a 2.484. Cada 22 MHz é um canal. Então, o meu Wi-Fi pode ficar no canal 1, tá? E aí, o Wi-Fi do meu vizinho pode ficar no canal 6. E o Wi-Fi do meu outro vizinho no canal 11. E nenhum de nós três, estamos interferindo no sinal um do outro, certo? Mas olha, no Wi-Fi, se eu for configurar, tem 14 sinais, tá? No Brasil só tem 13, mas tem 14, tá? Na real, você não tem tudo isso aí, porque veja que os canais a pessoa colocou meio que empilhado um no outro, né? Professor, mas e por que quando você explicou isso na aula passada, você não deu esse detalhe pra gente? Pelo seguinte, porque hoje em dia, cadê o meu Wi-Fi, tá? Quando eu vou configurar o canal, eu posso deixar em automático. Configurações básicas. Canal automático, tá? Então ele vai escutar o meio e o canal que tiver menos Wi-Fi transmitindo é o canal que o meu equipamento vai se alocar. Por isso que há muito tempo já a gente não se preocupa com uma coisa que era primordial, né? A primeira coisa que você fazia era instalar um software
para ver quais os canais que tinham livres, né, para chegar na casa da pessoa e instalar no canal. Olha, professor, mas lá no meu apartamento tem um monte de gente me mandar, todo mundo usa Wi-Fi, vai abrir lá, tem uma lista de 30 Wi-Fi. Como é que pode dar tanta gente junto ao mesmo tempo? Bom, aí sim você vai ter uma pessoa usando um e outra pessoa também usando um, assim como todos os outros, 6, 11, assim por diante. Bom, aí é que entra a nossa denominação de rede, o SSID. Por exemplo, na minha casa aqui, ó, cortei a tela do meu Wi-Fi antes, só tenho aqui a minha rede, que é a casa, tenho o Cláudio, eu tenho a Letícia, eu tenho o Vilmar, tá? O meu Wi-Fi achou o canal que menos interferia, mas com certeza ele está no mesmo canal que um desses aqui. Tá? Então, acontece que o que vem para o meu equipamento e eu estou configurado, estou conectado para falar com o SSI de casa, minha placa de rede interpreta e envia lá para as camadas superiores, né? Nós vimos lá no modelo OSI, no começo do curso, envia para as camadas superiores essa informação. O que veio para minha antena, e não é para mim, é para a rede do Cláudio, por exemplo, tá? Isso aqui a minha placa de rede descarta, porque não é o SSID do meu Wi-Fi. Então ele está descartando isso aqui, certo? Se eu falar que vem criptografado, eu não poderia descriptografar, né? Então eu não consigo ler o que tem aqui nesses outros canais. Bom, qual é o preço disso? O preço disso é que, enquanto estou recebendo um pacote inútil do Cláudio para mim, porque não é a minha rede, eu não estou recebendo um pacote da casa. Eu tenho uma antena, só recebo um pacote por vez. O meu pacote é o do Cláudio, vai chegar aqui, vou perder um tempo recebendo ele e ele vai ser descartado. Então, quanto mais poluída for aqui as redes que tem na tua região, mais lento vai ficar teu Wi-Fi, não porque o aparelho é lento em si, nós já vamos falar sobre o desempenho do aparelho, mas porque minha rede está concorrendo, o mesmo espaço eletromagnético, o mesmo ar, está concorrendo com muita gente, tá? A mesma coisa se eu tiver muita gente pendurada no mesmo Wi-Fi, né? Eu tenho lá só um aparelhinho de Wi-Fi aqui na minha casa. Aí um monte de gente está usando, lá tem 40 máquinas usando. Vai ficar uma carroça, por quê? Porque a minha antena do meu lá, aparelhinho de Wi-Fi só consegue transmitir para uma pessoa, ou duas, ou três, ou 8 pessoas ao mesmo tempo. Tenho 40 não dá. Tá? Nós já vamos falar sobre MIMO também, múltiplo input, múltiplo output. Tá? E isso causa um problema grande, porque você vai falar com uma empresa, o empresário diz assim, olha, eu estou aqui, eu trabalho com vídeo, cada vídeo nosso aí, cada projeto são 400, 500 mega, tá tudo salvo no servidor, e eu quero usar tudo Wi-Fi, porque chega esse negócio de fio. Eu disse, quantos funcionários você tem? Eu tenho 52. Eu disse, olha, não dá, você vai ter que fazer cabeado, talvez para fibra óptica. Não, mas na minha casa eu uso e fica show de bola. Claro, velho. Na tua casa só tem você e o teu Wi-Fi conversando lá, né? No máximo lá, tua filha lá assistindo um videozinho no YouTube. Aqui você vai ter 52 pessoas transferindo arquivo o tempo todo lá de 500 MB, 400 MB, vai ficar uma merda. Não vai ficar, porque se na minha casa ficou, foi meu sobrinho que instalou e deu certo. Imagina aqui que eu vou mandar um profissional instalar, vai ficar bom. Aí ele instala e fica uma merda, sabe? Isso é um problema de fazer entender, porque a quantidade de pessoas concorrendo pelo teu sinal é diferente do cabo. Cada sinal vai trafegar dentro do metal do teu cabo só para você, enquanto o ar é compartilhado. Não tem como dizer esse arzinho aqui é do micro 1, esse arzinho aqui é do notebook 2. O ar é um só, tá? Então essa concorrência ela diminui quando eu consigo eu ficar num canal, o outro, meu vizinho ficar no outro e o outro vizinho ficar no outro, aí diminui muito essa concorrência, né? Aí você deixar a configuração automática é uma boa ideia, porque aí mesmo que algum outro vizinho ligue qualquer coisa no futuro,
automaticamente você vai migrar de um canal para o outro e vai ter menos concorrência pelo sinal. Você tem que se preocupar só com a concorrência interna, certo? Bom, vamos às tecnologias de Wi-Fi, tá? Tecnologia, Shift F5. Então a tecnologia mais antiga de todas é a 802.11. Aí depois a tecnologia seguinte foi a 802.11b. E a B saiu antes do A, porque o A começou a ser discutido, mas acabou de ser discutido depois do B. Depois veio a A, depois veio a G, depois veio a N. A N é a mais comum de se encontrar hoje em dia, assim, na média por aí. Então o notebook o cara comprou faz uns 2 anos, ou o Wi-Fizinho que você comprou faz uns 2 anos ali, você encontra com muito comum você encontrar 802.11n, tá? A nova tecnologia, muito mais nova, um pouco mais rara, mas muito mais nova, é a 802.11ac. E a novíssima, que eu não testei, não conheço ninguém que tenha ainda, mas dizem que é uma maravilha, é a 802.11ax. Como vocês podem notar, esses nomes aqui não são muito comerciais. O que esse pessoal que produz Wi-Fi quer? Quer vender equipamento. Então eles rebatizaram, a partir do 802.11n, eles resolveram dar um nome comercial, tá? Então o 11 ficou 0, o A ficou 1, o B ficou 2, o G ficou 3, o N ficou 4, o AC ficou 5, o AX ficou 6. Então vocês vão encontrar propaganda por aí de Wi-Fi 6, ó, novíssimo Wi-Fi 6. Eu estava usando o Chrome. Vamos aqui bater aqui, ó. Wi-Fi 6. Pimba. Ó, novo equipamento Wi-Fi 6. Ó, vamos ver imagens aqui. Imagem deve ter umas imagens muito show de bola. Vamos ver? Ó, Wi-Fi 6 certificado, Wi-Fi 6 para lá, Wi-Fi 6 para cá, né? Esse é o último grito de Wi-Fi que existe, tá? Ok? E o Wi-Fi 6, na real, o nome técnico dele seria 802.11ax. A maior parte das pessoas usa o 802.11n, por aí, que seria o Wi-Fi 4. Oh, mas então aquele negócio do 3G, do 4G, do 5G é isso? Não, não. O 3G, o 4G, o 5G são tecnologias sem fio, é rádio sem fio, tá? Mas é outra técnica, não é Wi-Fi, é uma técnica de celular, tá? Isso você vai se conectar com a torre do celular, não com o Wi-Fi na tua casa, não tem nada a ver com Wi-Fi, certo? E o Wi-Fi, ele trabalha nessas frequências, 2.4 e 5 GHz, tá? Ele segue a regra, assim como mostrei que tem no 2.4, tem no 2.5 as regras de usar o 2.5 também. Bom, qual que é a velocidade desses equipamentos? Aqui nós temos a taxa máxima, nós já vamos discutir isso. Então a partir do G, né, porque eu acho que B e 11 ninguém tem, né, 54 megabytes por segundo. O N se fala de 72 a 600 megabytes por segundo. O AC se fala de 433 a 6 GB 933 por segundo. O AX se fala de 600 mega a 9 GB por segundo, tá? Isso aqui não é real, tá? Por que não é real? Porque eu posso transmitir, sei lá, 433 mega num segundo, tá? Aqui eu vou passar já para o slide da frente. Então o N, tá? Eu posso transmitir até 248 mega por segundo. Só que eu vou transmitir o SSID, os beacons de controle, né? Eu vou transmitir um monte de informações acessórias que elas não são os dados que você vai ocupar, certo? O que você consegue real, tá? Vamos lá. Nos antigos A, B, eu nem vou falar, tá? No N, no G você consegue 19, no N você consegue até 74, eu tenho N em casa, tá? O N você consegue até 74, tá?
O AX, que seria o 5, e você consegue ali. Aí que tá, eu não achei ninguém que fez uma pesquisa, assim, que pesquisou na real. Você consegue ali, eu diria que você vai conseguir uns 200, 230 mega, tá? E o último 6, eu não conheço ninguém nem que tem equipamento 6. Então ainda falta muito para nós chegar nisso ali, tá? Aqui eu tenho aqui, ó, o novo, o Wi-Fi 6, né? Então, o que eles falam aqui, ó? O 5, né? Ele trabalha a 5 GHz, tá? O 6 trabalha a 2.4 e 5, tá? A largura de banda, eles falam de 20, 40, 80, 160, né? Eu acho que é isso que dá mesmo, tá? O AX seria a mesma largura de banda, tá? O acesso é por modulação ortogonal, tá? Isso aqui nós ainda não discutimos. Eu não sei nem se cabe nesse curso discutir isso aqui. E aí nós temos um assunto novo que eu quero entrar, o MIMO, múltiplo input, múltiplo output. Eu posso transmitir ao mesmo tempo vários beacons, vários sinais de rádio para o mesmo equipamento. Aqui eu posso fazer até 4 transmissões ao mesmo tempo, ou para 4 equipamentos diferentes dentro da casa, ou para 4 sinais diferentes ao mesmo tempo para o mesmo computador, tá? Dependendo do que o computador tem como antena, daí ele, né? E aqui eles falam em 3.5 GB e aqui eles falam em 9, eles falam que é 3 vezes mais rápido o Wi-Fi 6, né? Mas como eu disse, essas taxas máximas elas não são reais, tá? Então isso talvez explique o seguinte: você contratou lá, qual que é o nome das empresas de fibra óptica em videira, deixa eu lembrar. Infopasa. Você contratou lá na Infopasa 100 mega, mas você vai lá naqueles testes de velocidade do teu notebook e você vai lá, ó, eu aqui em casa eu tenho 100 mega, tá? Aí eu vou aqui no Copel teste de velocidade. Pimba. Teste de velocidade. Bom, eu tenho a minha filha pendurada na Netflix e minha mulher deve estar vendo coisa na internet também. Iniciar. Tá. Você vem aqui no teste de velocidade, eu vai dar bem abaixo do máximo do meu equipamento. Tá? Porque como eu disse, tem gente concorrendo com o meu sinal aqui. Tá? Mas vamos supor que você faça isso no horário que não tem ninguém. Desligou a televisão, Netflix, desligou o celular de todo mundo e tal, testou. Aí você vai olhar que você vai ficar louco de raiva. Vai dizer, velho, eu tô pagando 100 e eu tenho aqui 60, ou eu tenho 70, ou não, dificilmente você vai passar de 73, 74, tá? Bom, duas coisas podem acontecer. Primeiro, tá? Que no meu caso aqui é normal, tá? Porque tem gente concorrendo com o sinal comigo, o output fica menor, tá? Mas duas coisas podem estar acontecendo. Primeiro, se você não estiver muito próximo do teu equipamento Wi-Fi, pode ser que o teu equipamento esteja mandando bits de controle a mais pro teu notebook para ter certeza que os dados chegam corretos lá no teu notebook. E isso diminui a velocidade. Então o teu Wi-Fi está capando a velocidade aqui. Tá? Não, mas eu estou embaixo da antena. Velho, se está embaixo da antena, não tem ninguém concorrendo, mesmo assim, tá? Se você tiver o equipamento 802.11n, tá? 802.11n, você dificilmente vai passar de 74 mega, porque, como eu disse, eu tenho coisas de controle do sinal, tenho isso, tenho aquilo. Você não consegue chegar a mais de 74 mega. É por isso que os equipamentos 802.11n, tá? Você tem normalmente o cabinho de entrada lá, ele é Fast Ethernet, ele é 100 MHz. Então vamos pegar aqui o meu equipamento Wi-Fi aqui, TP-Link, tá? TP-Link Brasil. Pega o TP-Link porque é o que eu tenho em casa. Vocês podiam pegar de qualquer marca, tá? Não estou ganhando nada deles.
Aí eu pego o meu, cadê roteadores de alta potência? Aqui. Então, outro vídeo eu demorei para achar aqui no menu, tá? Ó, eu pego o meu... agora tem outros aqui. Tem o G-Wi-Fi. Olha, já tem 802.11n. Vamos lá, 802.11 AC. O meu caiu de linha. Não faz mal. Será que eu fui no lugar certo? Residencial alta potência. Ah tá, eu fui em adaptadores. Roteadores de alta potência. Então, você vai pegar lá o WR841, tanto faz o 8 quanto o 9, tá? Vocês vão ver na especificação dele que atrás ele tem uma portinha de 100 Mbps e não de 1000, tá? Mas eles falam ali que dá para mandar, vamos ver cadê a especificação técnica dele. Especificações, estava aqui em cima. Porta. Uma porta WAN de 10 e 100, olha aqui, ó, uma porta 10 100, 4 portas 10 100 daí para fazer LAN, tá? Lembra que eu expliquei no outro vídeo por que você usa LAN, por que você usa WAN. Tá, mas esse equipamento aqui, ele é 802.11n. 802.11n, o pessoal fala que a taxa de transmissão dele é 248 MB. Como que ele vai jogar 248 MB de internet para teu notebook se a portinha lá onde eu ligo o fio da internet nele é a portinha que só recebe 100? Claro, porque como vai ter bits de controle, etc e tal, ele joga 248 MB bruto. Mas você não vai ter muito mais que 75 MB, então nem precisa de uma porta gigabit atrás dele, porque ele não vai transmitir gigabit mesmo, tá? Ah, professor, mas eu contratei uma Wi-Fi agora lá, não, contratei uma fibra óptica lá na empresa de informática, eu contratei uma fibra óptica agora lá de 200 MB. Então você vai ter que comprar ou um Wi-Fi 5, que é 802.11 AC, ou um Wi-Fi 6, 802.11ax, ou então você vai usar só no cabo metálico. Você vai lá ligar um switch, vai ligar lá a fibra óptica do cara no teu switch, e no teu switch você vai puxar o cabo de rede no teu computador, porque por Wi-Fi com um equipamento 802.11n você não consegue atingir aquela velocidade, não é culpa do provedor, é porque a taxa real dele é essa aqui, tá? Ok? Professor, mas eu não quero, porque eu acho muito caro. Eu quero esses equipamentos que nem o professor disse que tem, que eu tenho de várias marcas. Esse aqui é o meu que eu tenho em casa, tá? O pessoal chama na gíria esses equipamentos aqui que tem antena de ganho muito grande, ou seja, jogam muita potência e a antena ainda ela tem bastante metal aqui para distribuir aquela potência e tal. E o pessoal chama isso aqui na gíria de fura-parede, tá? É uma gíria técnica, fala assim, vai lá no meu amigo Ricardo Serbato, lá no Neoato Informática, ou vai lá na Contato, ou vai na casa do computador, ou não sei mais quantas lojas tem em Videira, diz, eu quero um equipamento fura-parede. Eles vão te mandar ou esse aqui, ou um equipamento equivalente a esse aqui, de outra marca, com um antenão, bem grandão, assim, né? Ok? Bom, mas eu acho muito caro os padrões novos ali. E eu contratei lá 100 MB de internet, mas é porque eu uso aí, se eu receber 75, tá bom. Você veja que nem eu aqui estou usando de boa, tá todo mundo assistindo TV aqui em casa. Eu sobrou só 19 MB para o meu notebook, eu estou trabalhando de boa aqui, né? Então, pessoal, aí você vai ter que entender que não é culpa do provedor. Ou então eu vou lá, compro um equipamento maior, tá? Aí se eu comprar um equipamento com uma tecnologia mais nova, porém com uma antena menor, ele vai ter menos alcance. Se a tua casa é pequena, não tem problema.
Se a tua casa é grande, talvez você tenha que comprar mais de um para poder atender a tua casa inteira. É uma questão de opção, certo? Ok? Bom, vamos agora ao seguinte. O 802.11ax, que é o Wi-Fi 5, ele trabalha, aqui está errado, ele trabalha em 2.4 e 5, tá? Não sei por que eles colocaram só 5 aqui, está errado. Isso aqui eu copiei de um fabricante, tá? Acho que é para vender mesmo os 6 que eles colocaram assim. Ele trabalha em 2.4 aqui, ó. Não é 5 mesmo. Só 5. Vamos voltar lá. Se você pegar um Wi-Fi 6, ele trabalha em 2.4 e 5. É bem comum, o N também tem 2.4 e 5. É bem comum, quando você liga esses equipamentos mais novos aqui, você ter a opção, ó, que nem aqui eu uso o nome da minha rede aqui, é Casa. É bem comum você ter aqui, ó, o Casa 2.4 e o Casa 5, tá? Qual que é a diferença? Que um vai trabalhar naquela faixa que a Anatel determinou de 2.4 e outro na de 5. Vamos lá, qual que é a vantagem da de 5? A vantagem da de 5 MHz é que ela tem mais precisão, então ela é mais reflexiva nas paredes, na água, no metal, etc e tal. Então normalmente, quando você está transmitindo em 5, aqueles bits de controle pro teu sinal chegar direitinho no celular, eles caem bastante e você consegue uma taxa melhor. E quando você está trabalhando em 2.4, essa é um sinal que penetra mais nos objetos, ele atravessa mais, porém, por causa disso mesmo, ele costuma ter mais bits de controle, ele costuma assim pegar sinal dos vizinhos, etc e tal. Então ele normalmente está numa rede mais poluída, tá? O pessoal costuma dizer assim, ó, assim na gíria, que o 5 é indoor, ou seja, dentro de casa, e o 2.4 é outdoor, né, para você usar fora de casa, tá? Não, tanto faz, você pode usar o 2.4 dentro de casa, pode usar o 5 fora de casa também, só que normalmente o 2.4 ele penetra melhor as paredes, porque o Wi-Fi reflete muito, tá? Ele bate na parede, aí na parede ele reflete para outra parede, ele reflete para não sei o que, ele penetra menos os objetos do que ele reflete, tá? Então, assim, que nem esses fura-parede, geralmente só tem 2.4 GHz. E essas tecnologias novas, você pode escolher 2.4 ou 5. Ah, mas se eu achar lá, o Casa 5, é o 5G do celular? Novamente, não é, tá? Então, o 2.4 é mais alcance, vamos dizer assim, e o 5 é mais desempenho, tá? Você, claro que tem especificações técnicas, que eu estou fazendo um resumo grosseiro da situação, mas é mais ou menos isso. E quando você compra um equipamento que se pode escolher, você vai notar que o 2.4 vai pegar mais longe, vai pegar no quintal, vai pegar na frente de casa e tal. E o 5, se botar o 5, ele vai pegar dentro da tua casa e muitas vezes não pega em alguns lugares da casa, tá? Quanto à distribuição dentro da casa, antes que eu vá para as antenas, procure colocar num lugar central da tua casa e procure, depois que você colocou, dá uma circuladinha com o teu celular, ver se aquele lugar tá pegando sinal bom em toda a casa, tá? Porque esse reflexo do Wi-Fi nas paredes, ele engana bastante. Existem aplicativos que você pode baixar, onde você desenha a planta de casa e aí coloca lá o Wi-Fi, ele simula o Wi-Fi para você. Tem uns até de graça, se eu não me engano, não é na TP-Link. Eu vou pensar qual que é o fabricante e aí eu falo para vocês daqui a pouco. Mas se der uma googlada aí, software gratuito, site gratuito para... Vamos tirar o gratuito. Site para simular Wi-Fi na sua casa. Eu coloquei cara.
Esse aqui é um simulador, net pop-up aqui, mapas de calor, cobertura de sua rede Wi-Fi. Você pode, antes de instalar na tua casa, vir aqui, clicar nisso aqui, procurar, tá? Eu fazia isso quando existia 802.11b, etc e tal. Depois, quando eu comprei esses fura-parede aí e não trabalhei mais para os outros, não fiz mais nada e aqui em casa pega tudo, pega até na quadra do lado onde mora a diarista aqui, que limpa aqui em casa de vez em quando, tá? Mas se quando vocês forem colocar na casa de vocês, vocês podem, se vocês não têm um fura-parede, vocês podem vir aqui e brincar nesses simuladores aqui, tá? Que tem mapeia a cobertura do Wi-Fi, tá? Implementar mapa de calor Wi-Fi. Você costuma, esses programas aqui geralmente você vai caminhando. Olha aqui, ó, tem um exemplo aqui, ó. Vou até deixar esse link para vocês. Você vai caminhando dentro de casa, vai caminhando pelos cantinhos da casa com o notebook ligado e ele vai montando esse mapa aqui da tua casa, tá? Então você colocou o Wi-Fi aqui, ele, ó, aqui o vermelho não está pegando bem, azul quase não está pegando, né? Então daí depois você pega essa figurinha e arrasta ela para os lugares aonde você vai vendo onde que cobre melhor na tua casa. Esses programinhas são bem legais, tá? Tem vários ali. Se esse aqui não for bom, tem outros ali, vocês procuram rapidamente no Google, tá? Então, voltando ao assunto, tá? Uma outra coisa que você pode fazer para aumentar teu alcance é mudar a tua antena. Você pode colocar uma antena maior que vai ter um ganho de dB maior. Só que claro que você vai ter que ter potência para alimentar a antena, né? Mas vamos lá. O formato da antena também diz respeito ao teu Wi-Fi, tá? Então a antena mais comum que nós vemos por aí é essa aqui, a antena omnidirecional. Por que omnidirecional? Porque ela é colocada e ao redor dela 360 graus, tá? Ela vai enviar o sinal, tá? Ela vai enviar o sinal para todas as direções na mesma potência. Professor, não é verdade. Na minha casa tem um lado da antena que a potência é menor. Vá lá olhar que a tua antena não está bem reta. Ela deve estar meio caidinha para um canto. Então esse sinal, esse lado aqui, vamos supor que aqui seja a antena da tua casa. Esse lado aqui, a antena bate no chão, reflete nas paredes, no chão, no teto e tal, de uma maneira diferente desse lado de cá, quando ela começa assim, né? Ok? Às vezes você vê o pessoal colocar uma antena de pé e outra deitada, porque a pessoa quer aumentar o sinal no andar de baixo, tá, da casa. Também você vê coisas assim, ok? Agora estamos lançando antenas MIMO, que é múltiplo input, múltiplo output, com muitas antenas. Cadê aqui? Wi-Fi 6 MIMO. Esses roteadores com um monte de antena, que nem esse aqui, ó. Esse aqui, um monte de antena da D-Link aqui, ó. Um monte de antena. Aonde o pessoal compara a quantidade de sinal que está vindo em cada uma das antenas e ele aumenta a potência dinamicamente. Então, sei lá, essa anteninha aqui está recebendo mais sinal que essa, então ele diminui a potência dessa e aumenta a potência dessa e tal, né, para tentar assim diminuir os bits de controle para o pessoal que está acessando lá de cá. O pessoal usa um sistema de dinâmico de potência, tá? Mas vamos lá. Então a omnidirecional é aquela que normalmente vem com o equipamento Wi-Fi que você comprou e dá sinal para todas as direções. O que nós temos também é a antena setorial, onde ela concentra toda aquela energia, ao invés de ir para todos os lados, vai para um lado só. É que nem aquele, como é que é? Vamos lá. Hadouken. Ó, concentrou toda a energia aqui, ó,
a energia que estava todos os lados, ficou toda num lado só, e está mandando toda a potência da antena para o lado só e nada para o outro lado. Está fazendo um Hadouken do sinal. Tá? As antenas setoriais, tá? Elas são muito comuns nesses provedores de internet sem fio. O pessoal instala uma antena setorial lá na torre que vai pegar 90 graus. Então, às vezes, você vê uma torre com 4 antenas setoriais. 90 graus, mais 90 graus do lado de cá, mais 90 graus do lado de lá, mais 90 graus do outro lado. Todo mundo toda a região daquela torre está atendida e ele dá um Hadouken do sinal lá, concentra a tua energia que iria para trás, a energia que iria para os outros lados, vai tudo concentrado para esse lado aqui. E qual que é a consequência disso? A consequência disso é que o sinal vai mais longe, certo? E aí na casa das pessoas, eles instalam uma antena mais do que concentrada, uma antena direcional. Porque enquanto a antena setorial tua aqui eu posso colocar um amplificador, eu tenho uma série de coisas, a antena direcional normalmente não tem nada, ela vai ser ligada lá direto no aparelhinho doméstico de Wi-Fi do teu cliente. Então essa antena direcional você vai apontar ela para uma antena setorial, certo? Aí você vai ficar vendo a intensidade do sinal lá no teu computador. A hora que ela estiver muito forte, você aperta a antena e ela fica apontada. Ela faz o Hadouken mais Hadouken ainda. Ela concentra muito o sinal naquela direção. Qual que é o problema da antena direcional? É que um dos grandes refletores dos sinais, tanto na frequência de 2.4 quanto na frequência de 2.5, é a água. Então a antena direcional, quando chove, não precisa ser uma chuva tão forte para o sinal já cair bastante, tá? Então ela é uma antena que, assim, não é que não se deva usar nem nada assim, mas ela é uma antena que costuma dar uma certa instabilidade, tempos de chuva, etc e tal. O outro problema é que está tão concentrado o sinal no lugar só que as pessoas, se deu um vento, se bateu uma coisa lá qualquer aí, alguém bateu um pouquinho na antena, um passarinho maior lá, um corvo pousou em cima, deu uma entortadinha, já perde bastante intensidade porque é muito concentrado. As pessoas faziam antigamente essas antenas, antena Wi-Fi com Pringles. Sabe a batatinha Pringles? Então às vezes você não alcançava o sinal, estava muito longe, aí você pegava a tua antena, comprava uma batatinha Pringles, pegava a tua, colocava o cabinho aqui, fazia aqui, colocava as arruelas bem certinho na distância das frequências que tem, né? Então aquela onda, tu sobe aqui, desce aqui. Vou aumentar essa imagem. Ela sobe aqui, desce aqui, sobe aqui, desce aqui, na distância de 30 milímetros em 2.4. Tá? Então o cara colocava umas arruelas aqui para amplificar, colocava isso aqui dentro da lata de batata Pringles, tá? E colocava o fiozinho da antena aqui e aqui ligava atrás do desktop dele para poder captar um Wi-Fi lá de longe, sei lá da onde eu trabalho, porque eu não tenho Wi-Fi em casa, né? Isso aqui era uma antena, mas daí, velho, não é que ela é direcional. Ela é, assim, meu Deus, que direcional. Se tu mexer lá 1 milímetro que seja, não pega mais. Então você tem que ir lá prender ela, amarrar ela no lugar, a hora que deu o sinal, e não mexer nem 1 centímetro, mexeu lá 1 centímetro, já está quilômetros longe da tua empresa, sei lá da onde que você está querendo captar o Wi-Fi, né? Então, esses são os tipos de antenas, né? Essa aqui seria classificada como uma antena direcional, né? Caseira e talvez uma curiosidade, tá? Então, esses são os tipos de antena e são os tipos de equipamento que vocês devem tomar cuidado. O que eu quero que vocês escolham disso? Eu vou comprar um notebook, eu vou comprar um plano de internet. Tá? Não funcionou na velocidade que eu imaginava. Será que não é por causa do teu padrão? Olha, eu comprei ali, não tá pegando, não sei o que e tal.
Será que não é uma questão de posicionar o teu sinal? Tá? Então todas essas coisas que eu passei para vocês hoje são mais com o objetivo de que vocês entendam como comprar o equipamento Wi-Fi para casa de vocês ou para os seus clientes, etc e tal. O que eu posso fazer que resolve, o que eu posso fazer que não resolve, né? Por exemplo, comprar uma antena de 25 dB. Ó, pegar essa antena aqui, ó, uma antena enorme de 25 dB. Tá, se eu colocar no meu aparelho, vai adiantar? Um pouquinhozinho de nada, porque eu não tenho potência, né? Ah, mas pode usar o Wi-Fi com amplificador, tem gente que não sabe se pode ou não, né? Pode, no caso, cidade menor que 500 mil habitantes, você pode usar em 2.4, tá? Mas e se eu quiser montar um provedor, eu tenho que ir atrás de licença? Dá uma olhada como é que tá, ó. A licença pro 5, PIN. Licença para pro 5, ela é diferente, tá? Vamos achar aqui. Eu acho que ela tá na página 30 e poucos. 5, tá? PIN. Ó, a licença pro 5, a regra é outra, tá? Então a licença pro 5 aqui fala, ó, 10 miliwatts, 20 miliwatts. Se eu aumentar o ganho da antena em dB, eu tenho que diminuir a potência do sinal. Tem umas regras assim, ó. Vamos, eu já passei. Vamos achar aqui. Onde é que tá as regras de 5? 5. Deve ter aqui uma explicaçãozinha. Onde é que tá? Regra que se eu aumentar a potência, eu tenho que diminuir o ganho em dB. Onde é que tá aqui na tela? Tinha achado antes, agora perdi. Bom, vocês vão procurar aqui depois, de boa, porque vocês são alunos que estão preocupadíssimos com redes, né? Não vejo a hora que acabe essa pandemia, velho. Cadê as regras aqui? Que eu acho que a cada 6 dB você tem que diminuir. Aqui, ó. Ponto a ponto. Tá em 5. Tá? Eu tenho que reduzir 1 dB na transmissão para cada 3 dB de ganho na antena. Então eu tenho que diminuir, conforme eu vou aumentando o ganho da antena, eu tenho que diminuir a potência do sinal. Ó. A potência do sinal mais o ganho da antena não pode ser maior do que 4 watts. Tá? A não ser, se for maior que isso aqui, eu tenho que pegar licença. Então é cheio de regrinhas quanto à potência para não invadir o sinal de um do outro, né? Então, quando usar o 2.4, outdoor ou fura parede, quando usar o 5, usar o 5 indoor, lugar que está pertinho, dentro do escritório, ou só aqui nessa sala comercial, aqui, usa 5. Aqui tem fura parede, aqui tem transmissão do outro lado do pátio, aí tem não sei o que, usa daí o 2.4. Aliás, assim, ó, de prédio para prédio, eu conselho que passe um cabo sempre, ou fibra ou metálico, porque aí os caras não enchem as paciência quando dá chuva, quando dá não sei o que, tá? Bom, espero que esteja claro. Como atividade, o que vocês vão ter que fazer? Eu quero que vocês, como atividade, façam para mim um resumo das tecnologias N, AC e X, tá? Um pequeno resumo de menos de uma página no máximo, tá? E esse é o último trabalho do ano, tá? E você pode pesquisar na própria internet sobre isso. O resumo deve constar o quê?
potência, valor médio de equipamento, frequências que pode usar e mimo dos equipamentos, essas coisas, tá bem? Então é isso aí, um grande abraço para vocês, tchauzinho.